Olá, pessoal! Vamos entrando aí? Sejam bem-vindos. Vamos ver. Pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Se o áudio estiver ruim, vocês vão falando, hein? Dá para ouvir aí, Manuel? Tá me ouvindo certinho? Vamos entrando. Olá. Uma cara nova aí. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Aí eu faço uma introdução, tá bom? Me apresentando um pouquinho. E aí, quando tiver um número legalzinho, a gente começa a falar. Então tá bom, ótimo. Ótimo que o som tá bom, porque a internet às vezes aqui falha. Vamos lá, vamos lá. Todos animados? Por aqui tá frio, hein? Tá frio por aí? Aí não faz frio, né? Onde o pessoal tá, não faz frio. Só aqui em São Paulo, só. Diego, Odair, Helena, todos bem-vindos. É isso aí. Vamos esperar o pessoal. Maria Francisca, seja bem-vinda. Quem for entrando já vai indicando o link, tá? Aqui tá frio, aqui o inverno chegou e parou. Mas de dia tá fazendo um solzinho. Ah, também? Brasília também, tá, Odair? Aqui é assim, aqui falaram que chegou uma frente fria aqui, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. É, chuva aqui também, Odair. Chuva também tá uma garoazinha bem fininha. Vamos entrando aí. O pessoal vai se acomodando no sofá. Desliga o fogão. Tira a criança do banho. Pra gente poder conversar aqui na nossa live. Todos super bem-vindos. Leilinha Silva. Floripa. Topzeira. Andy Ferreira. Se a gente tiver um número mais ou menos legal, eu começo a fazer uma introdução aqui rapidinho. Tá bom? Tá, a gente tá com bastante expectativa aí de ser bastante gente, que hoje nós vamos falar de um tema muito legal e acho que vai valer para vários aspectos, várias vertentes aí da cidade, acho que vai valer para todo mundo, né? Então vamos que vamos nessa daí. Sejam bem-vindos. Quem tiver aí, já quiser conversando, preparando suas perguntas, tá? Já vou falando mais um pouquinho, ó. Já vai deixando as suas perguntas na nossa live, tá? A gente vai conversando, então quem tiver perguntas no decorrer da conversa, pode ir mandando que eu vou lendo aqui, tá bom? Só entrar mais um pouquinho eu já faço a apresentação. Leilinha, seja bem-vinda. Vamos ver se vai nesse comecinho, sempre o pessoal demora um pouquinho para entrar. Mas a gente tá ainda com uma margem aqui para não atrapalhar. Depois o pessoal começa a entrar mais, a se familiarizar, né? Com a live, o horário. Já desligaram lá o fogão? Já finalizaram todas as coisas pra gente começar e não tem empecilho, hein? É isso aí. Boa noite, Leilinha. Vamos entrando aí, vamos se interagindo mais. Isso aí. Vamos passando o link para os amigos, para os parentes, para as pessoas próximas, tá? Quem vocês conhecem, todo mundo aí para entrar, para curtir a nossa live, que a gente vai falar de um assunto bem legal hoje. Maria Helena, bem-vinda. Então hoje a gente vai conversar de um assunto bem legal, bem encorajador para todo mundo e falar de outros temas também, falar um pouquinho da associação, tá bom? Deixa eu fazer uma apresentação já, então, hoje eu sou a cara nova aqui, né? Tá todo mundo acostumado com o Manuel, apareceu essa cara, quem sou eu? Então vamos lá, gente, eu me chamo Raquel, se o áudio ficar ruim vocês falam, tá? Mas eu acho que tá bom aí, né?
Me chamo Raquel Luciano, sou jornalista aqui de São Paulo e eu estou trabalhando agora com a associação, né? Uma parceria que a gente está fazendo, está dando muito certo na produção do conteúdo lá do site. Então, todo o conteúdo que vocês veem lá no site, a gente está produzindo tudo e está sendo uma experiência muito legal, tá bom? Eu sempre falo que nenhum trabalho é a gente tá sozinho. Então, quem tiver ideia de pautas, quem tiver ideias de matérias para fazer, pode chamar quem está lá no grupo, pode mandar mensagem aqui também no perfil da MOP, tá? Então, tem uma ideia, acho que vocês poderiam falar sobre isso, sobre aquilo, é legal estar sempre participando, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma série que nós estamos abrindo, que chama De Volta para Minha Terra, ok? Então, como que será abordado nesse tema? A gente vai falar das pessoas, né, que nasceram aí nos povoados, que viveram aí no povoado e por algum motivo saíram, às vezes profissional, pessoal, mas estão retornando para os povoados, né? Mas não é aquele retornar apenas porque a pessoa não conseguiu nada, eu vou voltar para minha terra, não. Ela está voltando para agregar, então ela vai estar voltando para o que ela aprendeu lá no outro lugar onde ela viveu, ela vai agregar para ir para a região, tá? Então a gente vai começar essa série nessa quinta-feira, dia 27, hoje, falando com o Manuel Castro, que é o nosso o presidente da nossa associação, tá? E aí eu quero que vocês mandem as perguntas, fiquem à vontade para ir falando e comentando o que vocês acham, tá? Essa série aí a gente vai abordar outras pessoas também. Então, o intuito da série é o quê, né? De Volta para Minha Terra. É mostrar para as pessoas, né? É ajudar a comunidade, agregar valor à comunidade. Então, que essas pessoas que saíram, elas estão retornando, como é o caso do Manuel, que está retornando em breve. Então, agregar valores. Então, não só para o jovem, como para o idoso, o produtor rural, fazer com que a região cresça por meio da experiência desses que estiveram fora, tá bom? Acho que dá para a gente fazer. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisinha, uma pergunta, sejam todos bem-vindos. Continuem lá indicando, tá? Para os seus amigos, para os seus parentes. Estão ouvindo um barulho de um cachorro aqui, deve ser o meu vizinho. Aqui em São Paulo é assim, a gente mora em apartamento e todo mundo enfia os seus animais dentro do apartamento também, mora todo mundo junto. Tá bom? Então vamos dar só mais um tempinho aqui para entrar e a gente já fala. Certo? Manuel, tá preparado aí? Posso te chamar? O que você acha? Quer que espera mais um pouquinho? O que você tá achando? Quer conversar? Quer esperar mais um pouquinho? Tem um monte de gente aqui perguntando para mim, como que faz para entrar na live? Já tô respondendo já. Então vamos lá. Então deixa eu te chamar aqui. Vamos lá. Ver se foi aí. Foi? Vamos lá, com a galera do canal. A briga da tecnologia, mas a gente vai. Fala, galera, boa noite, tudo bem? Hoje eu não sou o entrevistador, hoje eu sou o entrevistado, que legal, né? Hoje é o outro lado, experimentar. Hoje é o outro lado, tem que experimentar também. É verdade. Fala aí pra gente como é que tá o som, tá chegando aí pra galera. Tá tudo certo? Tá conseguindo ouvir a mim e ouvir a Raquel? Eu tô ouvindo bem aqui. O pessoal tá ouvindo de boa? O pessoal tá de boa? Vou dar um joinha aí vamos que vamos. Bom, galera, no primeiro momento eu gostaria de agradecer a todos vocês que são 20 horas e 8 minutos e vocês estão aqui participando conosco dessa live para conhecer um pouco mais da minha história, conhecer um pouco mais do Manuel, que todo mundo fala, que é o presidente da associação que está no povoado e tudo. Mas de quem é, onde nasceu, por que ele saiu da estiva, por que ele voltou, por que ele ama a estiva, por que ele quer voltar para Totóia, o que ele pode agregar, filho de quem que ele é, por onde que ele andou. Então, quem é o Manuel? Hoje vocês vão conhecer um pouco mais da minha vida pessoal, profissional e de um filho tutoiense.
Helena, muito obrigado, minha querida, tá dizendo que tá bem, o áudio tá bom. A Cristiane dos Santos deu boa noite para você. Ó, daí é muito querido da gente, tá tranquilo aqui. Tá me ouvindo direitinho? Porque quando entra uma ligação, às vezes ele corta aqui o áudio, mas beleza. Então, ó, daí um forte abraço, Mana Lima, Isailda, Helena, que eu já falei, a Cristiane, a Wanda Lopes, Vandinha, você tá me devendo que essa entrevista era para você também hoje. A segunda etapa era contigo. Você correu, né, Mata? Eu vou te pegar. O Weston, enfim, uma galera toda, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Olha, façam as suas perguntas. Essa é a hora de você perguntar para mim e perguntar para a Raquel o que vocês querem saber sobre mim, sobre a parceria que a gente está fazendo, por que nós estamos fazendo esse movimento, por que nós estamos trabalhando essa publicidade toda. Então, assim, é muito interessante a gente ouvir vocês. E é um momento onde a gente consegue também ouvir cada um de vocês e responder. E também a gente fez, não, Raquel, não tomando muito teu tempo, mas a gente lançou um vídeo essa semana, 2 dias atrás, e esse vídeo viralizou. Todo mundo falando, eu recebi mensagem do secretário de Tutóia, recebi mensagem de vereadores, recebi mensagem de presidente de associação, recebi muitas pessoas me chamando no meu direct falando que apoia, falando o ponto de vista. Então a gente vai falar um pouco disso no final do vídeo, no final da live de hoje. Então, se você entrou agora, fica com a gente até o final, porque nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esse vídeo que eu gravei e viralizou. Quem ainda não assistiu, vai aqui no meu perfil e assiste esse vídeo, são 15 minutos, mas olha, o pessoal adorou esses 15 minutos. Muita gente assistiu, muita gente comentou, muita gente compartilhou e ainda vai continuar viralizando. Então, para saber sobre o que é o conteúdo desse vídeo, fica com a gente até o final. Não é mesmo, Raquel? É, isso aí. Tem que ficar até o finalzinho para ver o que a gente vai falar do vídeo, o porquê que ele repercutiu tanto aí nas redes sociais, né? Então hoje a gente vai falar do Manuel, vamos falar um pouquinho da associação e vamos falar do vídeo. Então é importante ficar todo esse tempo. Tá bom, galera? E vamos responder as perguntas de vocês. É muito importante que cada um de vocês participe com a pergunta. Seja a pergunta que for, pode mandar aqui que a gente vai responder. Tá bom? Pode mandar ver aí, dona Raquel. É toda a sua coordenação. As perguntas são muito importantes porque às vezes a gente está fazendo aqui e vocês que estão aí percebem algumas coisas que eu perco um pouco de lance, tá bom? Então é muito importante a participação. Ó, vamos começar então. Quantas pessoas estão se programando lá? A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Manuel, é por que você saiu de Tutóia? Por que você resolveu sair daí e ir para outra região? Queria que você contasse um pouquinho da sua história, uma trajetória assim. Perfeito. Essa é uma pergunta assim, que eu gostaria que muita gente me perguntasse. Às vezes, essa pergunta já vai até responder, as pessoas dizem, mas você não mora em Tutóia, você não morava em Tutóia, não sabe como é que está. Tutóia tem uma seguinte característica, não é só o nosso povoado de Tiva, mas vários povoados de Tutóia. A gente costuma dizer, eu estava conversando com uma outra conterrânea aqui no Rio essa semana, e a gente diz assim, olha, Tiva, assim como os povoados, ela acaba sendo um povoado que ela nasce os filhos depois de uma certa idade, entre 18 e 16, 16 a 18 anos, ela exporta. Então, a gente é uma fábrica de pessoas que exporta para outros estados. Mas por que isso? Eu estou brincando, tá? Por que eu saí do interior e assim como outras pessoas saíram também? Há 30 anos atrás, quando eu saí de Tutóia, pensa numa situação, 30 anos de dificuldade do que a gente tem hoje. Então, nós não tínhamos aí na Estiva a energia elétrica, nós não tínhamos... internet nunca... Assim, era uma coisa de dificuldade mesmo. O acesso à comunicação que nós tínhamos mais próximo do que a gente tem hoje chamado de rádio. E não era todo mundo que tinha um rádio em casa. Aí no nosso povoado tinham os seus Ramos que tinham um rádio e o seu Manuca. E parece que a dona Sinhá que tinha uma radiola. Eram esses os atrativos assim, que a gente tinha no povoado. Então imagina uma dificuldade. E a escola que a gente tem hoje aí ainda também era a única escola que a gente tinha. E o detalhe, quando você chegava ali depois do quinto, sexto ano, você tinha que sair para continuar estudando. Então, o grande problema que até hoje a gente tem nos nossos povoados é precisar continuar a sua qualificação, que não tem aí. Então, quando você chega numa determinada série, você é obrigado. Não é que você queira, não. Se você quiser continuar a sua evolução, você é obrigado a sair do povoado. Hoje ainda tem isso, imagina 30 anos atrás.
Então eu fui obrigado a sair do povoado para continuar a minha qualificação. E olha, na verdade, essa questão de você ser obrigado é quando você não tem assim, uma opção se você quer atingir alguns objetivos. Se eu quero alcançar um objetivo melhor, eu não tenho outras opções a não fazer isso. E foi o que a gente fez. A minha mãe saiu da estiva com 5 filhos pequenos, porque os outros 4 já estavam lá. Ela pegou todo mundo assim, colocou dentro de uma canoa, uma parte, e outra foi caminhando da estiva até o Bom Gosto, com uma garrafa de café na mão, e assim, sem noção nenhuma do que a gente ia encontrar pela frente. Mas, tipo, sem saber mesmo qual eram os desafios nossos. E aquele povo criado no interior, onde tinha medo de gente, e quando via um barulho de um carro a quilômetros, a gente entrava literalmente no mato com medo. Então, imagina, você sai nessa situação, tem essa vivência de nem cidade mesmo, era interior brabo, e vai para a capital do estado. Então, você, assim, muda a tua rotina. E eu era uma pessoa muito tímida, então eu tinha muito medo de gente, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de me comportar, eu tinha medo, sabe? Hoje no interior, aí na estiva, a gente ainda tem um pouco disso. Mas eu era ao extremo. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de falar. Foi muito difícil de eu superar tudo isso. Mas talvez isso foi a principal ferramenta que me fez buscar algo melhor, de eu não aceitar aquela situação. Então, assim, essa é um pouco da história do porquê eu saí. Eu saí para estudar, depois eu saí para... Depois eu aproveitei a oportunidade de estudar, comecei a visualizar o mundo de uma outra forma, comecei a ver oportunidades e comecei a me especializar. Mas eu nunca deixei de gostar do meu lado, da minha terra natal. E isso, eu digo, um dia eu vou fazer algo por aquele povoado, porque eu não admito que as pessoas não possam fazer algo por elas mesmas, porque eu queria muito que alguém tivesse feito algo que pudesse me dar uma outra oportunidade. Então, quando eu me vejo hoje conseguindo proporcionar isso às pessoas, isso é motivo de muita felicidade para mim. É como se eu me colocasse no lugar deles hoje e dissesse, nossa, que legal, alguém está trazendo uma oportunidade que eu queria ter tido essa oportunidade, porque teria sido diferente, a minha vida teria sido diferente. Eu vou aproveitar aqui, o Ranieri acabou de entrar, o Ranieri é meu sobrinho, ele mora fora do Brasil hoje, estou com saudade de você, Ranieri, sua mãe está aí no povoado Estiva. Muito obrigado por assistir a gente. Quem mais aqui, o Sítio Cristo Rei, do meu amigo Rosário, muito obrigado, um forte abraço. E Raquel, essa é assim, um resumo do porquê eu saí, e muita gente hoje ainda sai também para buscar uma qualidade de vida, oportunidade. E olha só, também estou com saudade de você, Ranieri. E também muita gente que eu não vejo há muito tempo, saudade imensa, meus primos. Para você ter uma ideia, muita gente saía naquela época, às vezes, até para trabalhar em casa de família. Minhas irmãs mais velhas saíram para trabalhar em casa de família. O meu irmão mais velho também foi para ser ajudante em casa de família. E muitas das realidades das pessoas que saíram daí da estiva foi para buscar algo melhor na educação, mas muitos deles também para buscar trabalho. E hoje é uma das principais questões que exporta ou importa muita gente do povoado. Eu costumo dizer que os pais só têm o prazer de ficar com seus filhos até os seus 15, 16 anos. Depois eles são obrigados a deixar os filhos irem, os filhos partirem para poder ter uma vida, vamos dizer assim, buscarem oportunidade melhor. E aí eu já deixo um adendo para a gente continuar conversando sobre esse tema, que nem todas as vezes a gente consegue uma vida melhor saindo daí. Às vezes a gente entra num caminho quase sem volta de sobrevivência, e aí dificulta muito a volta para a gente no nosso povoado, mas eu falo já daqui a pouquinho, porque a Raquel tem mais perguntas. Antes dela ir, eu vou de novo aqui falar, obrigado, Ranieri. Jadaías, a enfermeira ali em Tutóia, participa dos nossos grupos. Muito obrigado pela tua participação. Quem mais que entrou aqui para que eu possa dar as boas-vindas? A Vandinha está me devendo, a gente vai conversar no particular. Deixa eu ver se a Marivalda entrou. A Elizabeth entrou. Levi Barbosa, Jorge Luiz, Ana Lopes, quem mais aqui? Itapiracema, cara, muita gente legal, não? Muito bom. Muito obrigado, Raquel, é com você a bola. Você estava falando essa parte do êxodo, né? Das pessoas saírem. O meu estado foi, cidade de São Paulo, é onde a gente recebeu a maior parte, quer dizer, eu acho que a grande maioria
das pessoas saindo do Nordeste, do Norte do país e vindo para cá, né? E você citou uma parte importante que muitas não tiveram esse sucesso grande, muitas têm. Eu tenho casos assim de pessoas que saíram e conseguiram, e tem outras que não, né? E poder, eu acho que levar, voltar e mostrar para quem ficou, né, como é importante agregar valor ao que adquiriu lá fora, à região, eu acho que é fundamental, principalmente para quem ficou, né? E eu acho que isso entra na segunda pergunta, mas é mais ou menos o que você falou, que é o motivo do seu retorno, né? Qual é o motivo que você acha que foi o principal, aquele que te deu o lance, você falou, eu preciso voltar. Eu vou te responder essa pergunta aí baseado na minha saída, mas antes eu vou dar uma boa noite aqui para o meu caro Jadeias, que é enfermeiro. Muito obrigado, boa noite. A Leilinha, uma ótima noite para você, você é uma querida. Tive a oportunidade de lhe conhecer agora nessa viagem para Tutóia. Manalina, queria muito assistir a live, mas a internet está complicada, mas não se preocupa que vai ficar salva e você vai sair. Itapiracema está me dizendo que está sem áudio. Tem mais alguém que está sem o áudio? Você está conseguindo me ouvir, Raquel? Eu tô ouvindo de boa. Alguém mais aí tá sem áudio? Tá ruim? Tranquilo. Alguém comigo? Eu tô ouvindo. Agora, respondendo a sua pergunta, é o seguinte. Primeiro, você disse que São Paulo, que é o seu estado, recebeu muitos nordestinos. Eu fui um. Então. Quando eu saí em 93 de Tutóia, eu fui direto para São Luís e fiquei até 2020. Só que aquela realidade de São Luís também não estava mais condizendo comigo. E eu digo, não, eu preciso buscar algo novo, eu acredito em algo diferente, eu preciso buscar esses objetivos. E aí foi quando eu comecei a entrar no ramo da internet, do trabalhar online. E no Maranhão, em São Luís, tinha dificuldade de você não ter essa realidade. Então, o que eu fiz? Eu precisei ir para São Paulo para me aperfeiçoar nessa parte do e-commerce, que eu acreditava muito. E acredito até hoje que foi o que fez mudar a minha vida. Então, em 2011, eu fui para São Paulo, montei uma empresa em São Paulo, lá de e-commerce, foi um maior sucesso. E, inclusive, Raquel, é uma coisa que acontece com várias outras pessoas. Quando a gente vai para um estado desse, a gente consegue ter uma base, a gente começa a trazer outras pessoas juntos. E aí, no Maranhão, eu acabei levando irmã, cunhado, sobrinho, o Rani, que está assistindo a gente aqui, passou uma temporada em São Paulo, a Socorro acabou se formando em psicologia em São Paulo, a Jerusa acabou se formando também, finalizando a formação dela em serviço social em São Paulo. Fora, eu tenho um grande amigo que depois ele foi trabalhar comigo em São Paulo e hoje ele é dono. Ele está aqui na live, eu não vi ainda o nome dele, mas é o Eider Paz. Ele é um parceiro nosso, inclusive a gente está nesse projeto para investir aí no povoado no futuro junto com a gente, que ele veio do Maranhão para São Paulo. Hoje ele deixou de ser funcionário, até porque eu já não tenho uma empresa, eu acabei passando ela, mas ele hoje tem uma empresa que pode ser até maior do que a minha que eu montei, pela oportunidade que a gente acabou proporcionando. E eu fico muito feliz dessas oportunidades que a gente consegue proporcionar às pessoas. E é isso que eu quero levar hoje para a Tutóia. Então, respondendo a sua pergunta, o que me motiva a eu voltar para a Tutóia é essa oportunidade que eu posso dar, baseado em todo o conhecimento e toda a experiência que eu adquiri. Eu já fiz isso com vários maranhenses em São Paulo. Eu trouxe vários maranhenses para São Paulo e, olha, todo mundo que foi comigo para São Paulo não voltou com dificuldades, muito pelo contrário, voltou com uma outra história. A Socorro Castro, ela hoje é psicóloga, tem um escritório dela em São Luís, muito bem conceituada. A Jerusa, que finalizou os estudos dela em São Paulo e trabalhou junto comigo. Hoje ela passou em vários concursos e trabalha em Açailândia, num dos melhores concursos que ela passou. O Ranieri está fora do Brasil, cuidando da parte da vida dele pela experiência que teve. O Eider hoje é um grande empresário em São Paulo, aprendeu tudo que ele podia junto comigo e eu dei todo o incentivo. Porque eu sou o tipo de pessoa, Raquel, que o conhecimento eu acredito que é para ele ser compartilhado. Eu dificilmente ofereço o peixe, eu ofereço o como ele deve encontrar o meio de fazer a pescaria dele, porque nem o jeito que eu pesco é o mesmo que o seu. Então eu te digo, olha, para você alcançar o peixe, o melhor peixe, você faz isso, isso e isso. Eu faço dessa forma. Você vai ver como eu faço e você vai descobrir a sua forma de você fazer. E assim essas pessoas que trabalharam comigo tiveram esse sucesso baseado no crescimento individual. Eu não quero cópias de mim, eu quero pessoas que aprendam comigo.
Então, hoje eu sou baseado em ensinar as pessoas a terem a sua liberdade, a criarem, a serem inovadores. Eu fico muito feliz quando eu posso proporcionar isso. E não foi só o Eider que eu tenho de exemplo que teve sucesso ao vir do Maranhão. Aqui mesmo em São Paulo, quer dizer, hoje eu estou no Rio, mas mesmo em São Paulo eu proporcionei a várias pessoas a seguirem também. Hoje, as meninas que trabalharam com marketing digital comigo, hoje elas estão tomando conta de agências. O meu ex-sócio lá em Praia Grande, hoje ele tem a própria empresa, a marca de roupa dele, da esposa dele, que ele montou, baseado em quando começou a trabalhar comigo. Nós passamos 3 anos como sócio, hoje ele tem a própria marca dele. Então, assim, é uma satisfação que eu tenho quando eu proporciono às pessoas a progredirem, mas de forma independente. Então, nesse momento, quando foi em 2018, eu comecei a pensar, cara, eu estou ajudando muita gente aqui no Sul, e por que que eu não posso fazer isso lá na minha terra, já que eu sou apaixonado por lá? A minha melhor lembrança de toda a minha vida são até os meus 13 anos, quando eu morei naquele povoado. Era uma vida de dificuldade, sim, uma vida simples. Mas, cara, é apaixonante, eu não sei. Eu sou apaixonado por isso, não tem que me diga que viver nas grandes cidades é melhor. Para mim, eu estar no interior, eu amo plantar, eu amo o corocobô da galinha, eu amo botar o pé na areia, eu adoro o mato, cortar o mato, plantar. Eu sou apaixonado por isso. Digam assim, Manuel, você é estranho, eu digo, estou, mas eu gosto dessa vida, sabe? E eu ter condições de voltar para o povoado e poder ter recursos financeiros para me manter e, além disso, eu ajudar o desenvolvimento das pessoas naquele povoado foi o que me motivou. E quando foi 2018 que eu vendi a minha empresa para o meu sócio, eu disse, eu vou montar outra empresa, mas eu vou montar agora lá no meu povoado. Então, um dos meus objetivos de retornar para a Estiva hoje é eu lá no terreno onde eu nasci, onde assim, eu tenho minhas melhores lembranças, montar uma empresa para fabricar a minha marca, que hoje eu fabrico no Rio, aí na Estiva. E aí muita gente que eu conversava dizia, mas tu é doido, tu é louco de fazer isso, de não sei o quê. Eu digo, não. Hoje nós temos tecnologia para eu trabalhar de lá. Eu lá eu sei que tem mão de obra que eu posso qualificar, porque assim como eu ensinei em São Paulo, eu posso ensinar lá. E hoje, ô Raquel, para eu desenvolver a minha marca, eu tive que aprender tudo. Tudo, tudo. Então, eu aprendi a cortar tecido, aprendi a costurar, e aprendi a enfiar a agulha na máquina, aprendi a sentar na máquina e costurar tudo. Então, hoje, eu consigo voltar para minha cidade, montar um projeto de empreendedorismo ali e ensinar essas pessoas a evoluírem comigo. Eu não quero evoluir com elas, eu quero que elas evoluam comigo, eu quero que estejam ao meu lado. E depois, no futuro, cada um tem o seu rumo do que aprendeu, desenvolver e evoluir. Dessa forma, assim, respondendo de novo, de forma resumida a sua pergunta, eu quero ajudar o desenvolvimento daquela região, mas não só com a minha empresa que eu vou montar aí em 2024. Também explorando as riquezas naturais, porque, cara, vamos combinar, Tutóia é uma cidade linda, é uma cidade espetacular. Nós temos dunas, nós temos rios, nós temos mar, nós temos trilhas para fazer pela terra, assim, em lugares bem exóticos. É um paraíso. E esse paraíso, a gente pode rentabilizar ele. Então, é um dos outros pontos motivadores para eu retornar em Tutóia, é eu poder também proporcionar essa parte do turismo. E olha só que legal. Eu vou deixar para falar do turismo já já e vou só abrir um parênteses aqui para falar sobre... O pessoal está falando aqui, eu estou olhando aqui do lado que eu estou vendo as mensagens também. Eu também estou olhando Aí aqui. aqui, o GDI disse, ó, tive a oportunidade de sair da minha cidade natal, Santa Quitéria, tive de estudar fora, me formei. É um exemplo de voltar. Inclusive, essa live de hoje é para motivar outros filhos. Cara, eu tenho conversado com muitos filhos de Tutóia, dos povoados vizinhos, e todos eles, assim, eu quero voltar, eu quero voltar. Mas eles estão barrados no quesito, vamos dizer assim, oportunidades. Porque hoje as pessoas, quando tá, elas estão empregadas. Aí elas se empregam nessas grandes cidades, aí se casam, têm filhos, aí o filho começa a estudar na escola, então já não pode mais voltar, porque o filho não nasceu mais lá. A esposa ou o esposo não é da mesma região, então tem uma série de dificuldades. Poucas são as pessoas que conseguem voltar de novo. Eu planejei a minha vida de 2018 para eu voltar em 2024. Eu estou antecipando ela para esse ano ainda, por conta dos acontecimentos aí. Mas, cara, já daí, assim como você, eu também tive todo esse
esse roteiro aí, como todos os filhos de Tupã que hoje saíram daí, fazem esse roteiro. E muitos vão poder voltar sim. Muitos não vão poder voltar agora, mas pelo menos passear, ajudar, investir vai ser interessante. De novo aqui, a Helena disse que o áudio está ótimo, ok. Não sei o que houve, mas está mudo aqui, o Itapiracema. Depois ela melhorou, acho que ela melhorou. Agora sim, tá, voltou. A Jadair de novo falou que se sente privilegiado de poder ajudar meu estado, e isso é verdade. Olha, todo mundo que volta hoje, ou que tem que saiu dos nossos povoados, tem uma visão de como pode ajudar a gente. Vamos nos unir. Eu, particularmente, estou voltando e eu tenho certeza que eu posso ajudar mais agora do que antes. E eu não voltei antes porque eu precisava me preparar. E eu entendo que cada um precisa se preparar. Um forte abraço para a Sofia Castro, minha sobrinha querida e muito linda. Por sinal, os filhos da Margarete são lindos, né? Assim como os nossos primos também. Enfim, eu sou suspeito de falar da nossa família, né? Mas Estiva é um povoado, eu não estou puxando o saco da Estiva, porque eu sou de lá, então é como um todo. Mas Estiva é abençoado por produzir gente bonita, viu? E inteligente, olha. Não, tem várias pessoas que são formadas em Estiva. Nós temos advogados, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos contabilistas. A gente tem uma infinidade de coisas. Raquel, vou passar a bola para você, senão eu fico falando aqui a noite inteira, porque a gente pode falar desses assuntos. Manda você sabe que você falou... galera. Manda as perguntas, pessoal. Sabe que você estava falando das pessoas, né? E como, às vezes, as pequenas cidades têm grandes talentos e são pouco aproveitados, né? Às vezes, dentro do próprio município mesmo. Então, que nem você falou que você levou algumas pessoas para trabalhar em São Paulo e você só falou, um fez isso, outro fez aquilo, outro foi não sei o quê, outro foi não sei o que lá. Então, às vezes, dentro dessas cidades, falta esse incentivo, que é isso que a gente está comentando aqui. Então, é falta de manter essas pessoas nos municípios, né? Porque a gente está falando de Vitória, mas a gente pode falar algum lugar do Ceará, a gente pode falar algum lugar de Recife, de Pernambuco, de, sei lá, da Bahia, assim por diante, que tem esses talentos, essas forças de trabalho, mas falta um incentivo. Então, quando alguém retorna e acredita no potencial desses que ficaram, é muito importante. Porque aí você mostra para aquela pessoa que ela está lá, que ela tem um potencial de crescer estando ali mesmo, né? Aproveitando ali o próprio sem precisar sair. Isso foi muito legal. Vamos para... Deixa eu ver aqui. Terceira pergunta. Você acha que... o que foi importante nesse retorno, né? Que importância tem esse retorno, assim, desses nascidos da terra, né? Que é aquela série que a gente tem fazendo. Neste momento para a região, o que você acha que esse retorno, não só seu, como de outras pessoas que estão pensando, eles vão favorecer para os povoados, para a população? O que ela vai ser importante para eles? Legal. Antes de eu entrar no tema para responder isso, eu vou abrir um parênteses para falar que eu recebi essa semana vários comentários de pessoas que eu nem conhecia. Eu vou falar um nome aqui que só quem mora na Estiva sabe. Eu encontrei essa semana filhos da Maniçoba, que moraram lá num povoado depois do nosso, que nem existe mais. E a gente conversou hoje, mas por que ele acabou me encontrando? A gente está produzindo um material voltado para o turismo da região, onde a gente mostra o rio, a gente mostra os caminhos, as veredas, que o povo no interior chama de vareda, mas eu fui corrigido que é vereda, tudo bem. E quando a gente produz esse material e a gente coloca na internet, que aí a gente já entra no passo da organização da associação, a gente proporciona aos filhos que ainda não tiveram oportunidade de voltar a se relembrar daquela infância deles. Então, eu vi muita gente dizendo, vocês me fizeram viajar no túnel do tempo. Eu estou emocionado com as lembranças que eu vi. Muitas vezes eu passei nesse rio, muitas vezes eu caminhei nessa estrada, muitas vezes eu canoei pelo esse igarapé. Então, assim, isso é muito legal. Eu também, quando eu não podia ir aí, toda foto que eu via do povoado eu ficava emocionado. Eu queria saber. Eu queria ver como é que estava, eu queria ver a árvore, eu queria ver o caminho. Isso é sensacional. Então, nós estamos proporcionando isso aos filhos também, de matar um pouco essas saudades da lembrança do seu povoado. E esse é um dos compromissos que eu assumo com vocês. A gente vai continuar fazendo isso. Nós temos muito material já para ser divulgado nesses próximos dias sobre o nosso povoado. E
Entrou aqui o Cristo Reis, a Cristiane, não está ouvindo, ok, tudo bem? Aí, voltando para te responder dessa importância, mas antes eu vou só fazer uma outra análise, fazer uma outra colocação. O Manuel empreendedor. Hoje eu sou uma pessoa que eu não dependo de emprego, eu não dependo de salário, eu não dependo de ninguém. Eu sou autossuficiente no meu conhecimento, no meu eu. E é isso que eu prego para todas as pessoas. Quando eu saí de Tutóia, eu nunca trabalhei empregado. Eu tenho um registro na minha carteira profissional porque fui obrigado quando eu coordenei um projeto social. Mas de dizer eu bater na porta de ninguém atrás de emprego, eu nunca fiz isso. Eu sempre acreditei no meu potencial e assim eu venho incentivando as pessoas que todo mundo tem um potencial. Eu não preciso pensar e agir como um empregado. Eu preciso pensar e agir como um empreendedor. Se por algum momento eu precisar ser empregado, mas eu serei um empregado empreendedor. Entendendo que ali é uma oportunidade e não que eu estou trabalhando para alguém. Eu estou trabalhando para a minha evolução, para o meu bem, para conseguir a minha rentabilidade. Então, eu tenho sempre essa visão. Pensando nessa visão, com as dificuldades que eu tinha quando eu saí de Tutóia e cheguei em São Paulo, eu comecei a vender pela internet, eu comecei a trabalhar coisas diferentes. Eu comecei a vender produtos que ninguém mais vendia. E as pessoas diziam, nossa, mas você vai vender isso? Eu digo, eu vou, porque se eu tiver um cliente em cada cidade do Brasil, eu vou ter ali milhares de pessoas, porque tem milhares de pessoas no Brasil. Eu comecei a trabalhar essa ideia, e aí eu fui trabalhando produtos diferentes. Eu vou citar 3 produtos aqui que fizeram meu sucesso em São Paulo, e realmente fizeram sucesso mesmo. Eu vendi um spray que você borrifava na pele e ele te dava um tom de bronzeado. Então, um bronzeamento rapidinho. Depois, uma meia calça spray que você borrifava na perna, ela te dava a ideia de você estar com meia calça. E depois, um grande produto que eu joguei no mercado, que até hoje transformei na minha marca e é assim a minha melhor conquista. Uma cueca. Manuel, mas uma cueca? Sim, uma cueca. Só que uma cueca diferente. Eu não vou falar das características da cueca, eu vou deixar vocês irem ver a reportagem que saiu dessa cueca na internet. Você pode encontrar 3 reportagens sobre mim e meus produtos. No Pequenas Empresas, Grandes Negócios, teve uma reportagem conosco no portal, é só procurar lá. Também, depois que saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, saiu uma no portal da UOL Economia, Empreendedor. E depois dessas 2 reportagens, saiu uma reportagem na Globo, no programa da Fátima Bernardes, onde eles fizeram toda uma reportagem sobre o meu produto, como que eu fazia isso lá em São Paulo. Então, hoje, a minha marca, ela é um produto voltado para o bem-estar da pessoa. E isso teve assim, uma repercussão muito legal, foi muito bem aceito esse produto e até hoje a gente fabrica ele e é ele que eu vou fabricar aí na Estiva. Então, só me relembra a pergunta, porque eu acabei falando desse ponto e acabei não contextualizando o próximo, a sua pergunta, a sua resposta. Não, por que você acha que... eu vou juntar já com a outra, devido ao nosso tempo, aí você já faz uma coisa só. Por que você acha que o retorno agora é importante? E também aproveitando, o que você diz para as pessoas que estão morando em outra cidade e querem voltar para Tutóia? Legal. O retorno ele é importante agora, porque, por exemplo, eu vou falar um pouco da minha realidade. O retorno para mim é importante por vários motivos, mas em especial, eu me sinto livre agora com a minha produção toda terceirizada para eu trabalhar de qualquer lugar. Então, se eu tenho a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar, eu vou voltar para a terra onde eu sempre quis voltar. O segundo ponto, e talvez um dos mais importantes, a minha mãe hoje, ela está beirando os 80 anos. Ela tem 78 anos. E ela ama esse lugar e não quer sair de jeito nenhum. E os outros filhos têm as suas vidas que não permitem estar muito dedicado a ela. E eu, como posso estar mais próximo, então é um dos grandes motivos, a paixão pelo local e estar próximo da minha mãe. Então, juntando essas duas, tem o terceiro ponto que me fez eu tomar a decisão de voltar. Cuidar das pessoas, ajudar. Quando você ajuda, você está cuidando. Quando você fala cuidar, não quer dizer, eu vou pegar na mão, vou cuidar, vou dar banho. Não, é você ajudar as pessoas naquilo que você pode ajudar. E hoje eu posso ajudar as pessoas com conhecimento, com trabalho, com incentivo, com toda essa questão de organização, de buscar melhor os seus direitos. E isso eu acho importante. E esse conhecimento não sou só eu que tenho.
Muitos dos filhos que nasceram nestes povoados, nasceram em Tutóia, têm essa possibilidade de ajudar as suas origens, os seus povoados. Então, eu acho muito importante, quem puder, juntar com a gente nessa luta de voltar. Hoje todo mundo tem um conhecimento. Se todo mundo voltasse, assim, não diria todo mundo, mas uma boa parte conseguir voltar, a gente já consegue transformar muito a vida e a realidade dessas pessoas. Então, eu acredito que é um momento muito bom. É importante a gente contribuir. E, cara, o nosso povoado, ele é rico, ele é riquíssimo. Como eu falei no último vídeo que viralizou aí, a gente tem muitas riquezas em Tutóia que a gente pode mostrar para o mundo e a gente transformar isso em um tesouro para nós que somos tutoienses. Certo, legal. Incentivo para quem pode fazer mais, né? Para quem pode voltar e agregar mais conforme a gente está falando. Agora falando um pouquinho do papel da associação, que ela está fazendo mexendo aí com a região, né? Tá dando um boom em algumas coisas que não estavam acontecendo. Então, teve o projeto da escola, do kit escolar, de não fechamento da escola, né? Depois o kit inicial para os alunos, teve a participação das mães, a limpeza, as ações junto à secretaria. Eu queria que você me falasse, assim, de como surgiu a ideia da associação e como que está sendo essa participação, assim, com a população. Tá, a associação já existe desde 2016. Aqui eu deixo meu abraço para o seu Manduca, meu carinho, meu respeito, porque ele fundou a associação junto com os moradores da época, batalhou até então, ele manteve a vida, a política dos povoados, assim, defendendo os nossos direitos. E agora, quando a gente teve o risco de fechar a nossa escola, a única escola do povoado, a gente se uniu e começamos a dizer, a gente não pode deixar isso acontecer. E como que a gente resolve isso? E eu sou um apaixonado do direito. Então, eu fui buscar o seguinte, gente, existem mecanismos legais que a gente pode utilizar para defender os nossos direitos. E aí a gente começou a utilizar esses mecanismos legais, jurídicos, enfim, na esfera jurídica, para a gente dizer, olha, não é assim que a banda toca, nós precisamos ser ouvidos, nós temos um direito, nós temos o nosso espaço. E quando a gente começou a fazer isso, a comunidade, as pessoas do povoado começaram a se sentir com uma energia, com um poder dentro delas, que foi emanando de uma forma assim, quase que incontrolável. Todo mundo assumiu esse poder e começou a defender os seus direitos de uma forma natural. Então, a associação ela veio para organizar essa nova energia que estava surgindo de cada morador, e aqui é aquela ideia. Eu gosto de trabalhar com pessoas que tenham iniciativas, e é o que está acontecendo nos povoados. Eu não estou pegando na mão de ninguém para fazer, muito pelo contrário, é a comunidade que está fazendo. Eu só dou o norte, eu só oriento, eu só faço as coordenações ali, eu só ajudo, mas é a comunidade que está fazendo. Então, eu tenho total assim, carinho, respeito por essa comunidade, porque está muito ativa. E a partir do momento que a gente conseguiu manter a escola funcionando, nós tivemos a dificuldade do material escolar. E aí volta lá para aquela dificuldade que eu precisei sair do interior para poder ter uma qualidade de ensino melhor. Então, por que não proporcionar isso para as crianças? O que nós fizemos? Nós nos unimos, todos os filhos do povoado que moram fora, e vamos fazer um Pix ali, vamos fazer uma ajuda e compramos o material escolar para começar as aulas desses alunos, pelo menos para o primeiro semestre. E a gente comprou esse material. Nossa, foi uma festa que motivou, deu um gás nessas pessoas, assim, que a gente se sentiu muito feliz. A segunda questão foi, para começar as aulas, a escola está suja. Vamos fazer um mutirão para limpar. Foi o nosso primeiro mutirão. Foi onde começou assim, uma energia de eu quero cuidar do meu povoado. Foi sensacional. A gente limpou em 2 dias o colégio, ficou lindo. A partir daí, o povoado não parou mais. Nós vamos limpar agora a igreja, nós vamos limpar a estrada, nós vamos colocar a lâmpada no poste. E aí começou esse movimento. Até essa final de semana que vai vir, agora tem mais mutirão para limpar o povoado. Tá tudo bonito agora, mudou tudo, mas isso foi uma ação da comunidade. Então, a importância de você organizar as pessoas acaba resultando nisso, uma organização saudável, onde as pessoas têm a iniciativa delas mesmas buscarem as suas melhorias. A participação das pessoas, quando elas participam, o morador, ele se sente mais próximo. E ele que está ali, ele sabe das necessidades, né?
Então, ele sabe o que que precisa, o que que não está no dia a dia. Então, quando ele coloca a mão na massa, o que eu vejo quando tem as campanhas, quando tem a limpeza, quando tem as ações, eu vejo assim uma... É engraçado, às vezes as pessoas estão lá, né, que nem carpinando, mas tem uma alegria que floresce, que às vezes não é uma alegria do sorriso, mas é uma alegria da alma. Uma coisa assim, né? Mas assim, por estar ajudando o próprio lugar que mora. Então, quando a associação reúne isso, reúne aspectos como isso, é muito legal. É muito... Principalmente para gente que mora em grande cidade, que não tem muito isso, né? Que cada um olha mais para o seu. Quando a gente vê essa união, é muito, muito legal mesmo. Está sendo muito, muito gratificante e eu sinto que a população se sente também parte do projeto. Então, é isso que é importante, se sentir parte do projeto. Falando um pouquinho, já que o nosso tempo correu aqui, vamos falar da repercussão do seu vídeo, que foi o vídeo que você fez, né, essa semana nas redes sociais, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo em Tutóia, então, o fechamento das escolas, da falta de estrutura, de que o pessoal quer que a cidade seja turismo, mas não está ajudando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, de onde surgiu a ideia, qual é o papel desse vídeo. A gente viu muitos comentários, a gente viu gente elogiando, a gente viu gente criticando. É bom ter esse altos e baixos assim, muitos comentários, muito engajamento, não só no seu perfil, como em outros que compartilharam. Então, eu queria que você falasse assim, qual que foi de onde veio esse start, qual é o intuito e também o que você espera com essa divulgação, com esse vídeo, assim por diante. Então, a ideia desse vídeo surgiu de você só externar como as pessoas podem se organizar e buscar os seus direitos. Só que você precisa contextualizar as pessoas de como fazer isso da melhor forma possível, sem ser aquela briga. Eu aprendi, ao longo dessas experiências de vida, de que a briga, a discussão, ela dificilmente vai chegar num ponto comum benéfico para os dois. Porque quando você é um pouco mais agressivo, você cria uma barreira automaticamente do outro lado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser correto. Então, se você tem que ser correto, quais são as formas corretas de você fazer valer o seu direito? Então, o objetivo desse vídeo, quem ainda não assistiu, eu convido para assistir. Eu assisti depois e assim, nossa, eu acho que eu dei uma aula para mim mesmo sobre organização de sociedade civil, como escolher o voto, a melhor forma de votar, como escolher o seu vereador, como escolher seu prefeito, como entender que o papel do prefeito nem sempre é executar, ele tem secretário. Eu confesso que até eu que depois eu dei uma aula para mim mesmo de como esse processo é interessante. E isso é importante que as pessoas saibam, que as pessoas comecem a entender como funciona toda essa engrenagem. A ideia é que a gente cobra muito do prefeito, mas até chegar no prefeito tem uma série de pessoas que podem, que devem, têm responsabilidade sobre aquilo. Vamos começar. O seu povoado é organizado pela associação, então você precisa se organizar. Depois, o vereador que se elegeu naquela região, ele está cuidando de você? Está cuidando ali dos seus... Ou só vem na época de voto, ou só quando está com problema, e ele aparece ali com uma solução para maquiar, só depois que você está doente que ele vem trazer o remédio? Cadê a prevenção? Um abraço para o Francisco Castro, meu irmão, militar ali no Maranhão. É uma grande figura, admiro bastante, acabou de entrar. Então, assim, a ideia é que você entenda que você, enquanto cidadão, você tem, sim, o direito de exercer a sua cidadania, buscando os seus direitos e reivindicando, mas você tem caminhos para fazer isso. Até você chegar no prefeito, você tem a sociedade civil organizada, você tem o vereador, você tem o secretariado, que são as secretarias, que são a organização que executam digamos assim, as diretrizes da prefeitura. O prefeito, ele é mais uma pessoa que ele organiza, ele administra. Tanto que a palavra para o prefeito é gestor. Existe uma diferença entre gestor, entre fazer a gestão e você fazer a operacionalização. São coisas diferentes. Você trabalhar no operacional é uma coisa, e você gerir as pessoas que trabalham no operacional é outra. A figura do prefeito, a prefeitura em si, ela está mais ligada a um gestor, onde ele tem uma visão ampla, onde ele analisa as questões, onde ele consegue visualizar potenciais pessoas capacitadas tecnicamente para exercer determinada função, e assim ele organiza a sua pasta de secretários. E quando a gente fala em especial aí de Tutóia, da infraestrutura, nós estamos falando
quando nós falamos das estradas, nós estamos falando da Secretaria de Infraestrutura. Então, não adianta a gente levar um ofício para o prefeito, porque quem faz a execução é a Secretaria de Infraestrutura. É a Secretaria de Infraestrutura que sabe a verba que tem, qual é o cronograma de obras. Então, é para lá que a gente tem que direcionar. Se não resolver, aí você tem outros caminhos. Assim como a Secretaria de Educação. Por isso que existem 8 secretários. E é isso que eu tento passar no vídeo, a responsabilidade de cada uma dessas pastas, que realmente, se hoje você não está fazendo a manutenção da estrada, você não está cumprindo com a sua responsabilidade. E aí, quem que eu devo cobrar? É o prefeito? É o vereador? Todo mundo. Mas use a sua escala de responsabilidade e participação de cada uma. Não seja injusto com todo mundo, mas cobre daquilo que tem a responsabilidade efetiva de resolver o problema. Mas o morador, o eleitor, o cidadão, também tem a sua parcela de participação nesse processo como um todo. Vamos analisar esses 2 pontos que eu falo no vídeo. Eu falei do fechamento da escola e falei, em especial, da estrada do Porto de Areia. Só citei esses 2 pontos. Mas se a gente for adentrar um pouco mais aos povoados, a gente consegue observar que essa realidade ela é também presente nesses outros povoados. E aí, o que precisa para resolver isso? Precisa se organizar. Às vezes, o prefeito nem sabe que o seu povoado está precisando daquilo. Porque, assim, a gestão, ele precisa estar presente. Mas, ali, por exemplo, na Estiva, a gestão pública não está presente. Eles não sabem. Eu fui visitar a secretária de Infraestrutura e levei as fotos, eu cataloguei tudo, fiz todo um histórico sobre a energia que nós temos ali, sobre a iluminação pública que a gente paga, isso é importante, paga todos os meses, mas há 5 anos não temos lâmpadas nos postes. Aí eu conversando com ela, ela disse que não sabia, mas depois não sabia mesmo, porque a comunidade não se manifesta e a secretaria não tem a gestão ali de manter uma visita constante para analisar se está precisando, se não está. O vereador não visita os povoados para identificar esses possíveis problemas e ajudar a comunidade a resolver. Eu não tiro a reta dos vereadores de Tutóia nessas situações. A culpa não é só do prefeito. O vereador tem muito uma questão de transferir a responsabilidade para o prefeito. Mas quando você diz o papel do vereador é fiscalizar o prefeito, não quer dizer que o vereador tem que só ficar olhando o que o prefeito está fazendo. Fiscalizar é muito mais, o contexto é muito maior. Fiscalizar quer dizer, você vê onde está faltando algo, você pontua, você cobra, você acompanha, você ajuda, você incentiva. O vereador ele trabalha na comunidade. E para que ajude o vereador, a comunidade precisa estar organizada, porque se não estiver organizada, vai ficar um falando uma coisa, outro falando outra, outro falando outra. Então, a ideia de você organizar através de associações é você ajudar o poder público a organizar melhor a sua comunidade. E aí, claro, quando você se organiza, você tem ali a responsabilidade de cobrar também. Então, se não está sendo honesto ali em fazer as coisas que devem ser feitas, aí você tem que dizer, olha, aqui faltou o prefeito analisar a situação através da sua secretaria, através dos seus vereadores, que representam o povo, cobrar o prefeito, e assim por diante. Então, esse é um pouco do resumo do conteúdo do vídeo, mas eu deixo para que vocês assistam o vídeo, porque tem muita coisa que eu só dei uma pincelada aqui. O vídeo está tendo uma repercussão muito grande, assim, muito grande mesmo. Mas é isso, Raquel. Ande lá. É isso. Nosso tempo corre aqui. Parece que a gente começou a falar faz 5 minutos. Já estamos terminando. O que eu acho legal é que, quando você colocou o vídeo, muitas pessoas comentaram. Eu acho que é isso que é interessante, a participação. A gente sempre fala, né, da participação das pessoas. É muito importante, né? E foi o que a gente teve aqui. Você estava falando, as pessoas estavam comentando. Uma aqui, desculpa o nome de quem eu não peguei, mas falou. Eu acho que foi o Odair, eu acho. Que ficou com vontade de voltar para a cidade. E teve outros comentários também, né? Então, eu acho que é esse incentivo, essa vontade de fazer que a gente precisa, que a cidade precisa, que o povoado precisa. E como eu falei, mesmo estando longe, eu sinto isso das pessoas que estão lá. Às vezes, mas eu vou lá ajudar a tirar uma plantinha da rua. Vai porque uma outra pessoa que às vezes não foi naquela vez, ela viu a matéria ou ela viu uma postagem nas redes sociais, e ela se sentiu motivada, e na próxima ela vai, e assim por diante, cada um vai fazer, porque às vezes só depender do poder público também fica um pouco complicado, e que nem você falou, não é só o prefeito, tem o vereador, tem o eleitor também,
tem uma outra, né, a secretaria que às vezes não sabe, né? Então é uma junção, são vários fatores. Tem alguém que quer fazer alguma consideração final, que o nosso tempo está se passando? Alguém, alguma pergunta? Fica à vontade. Enquanto o pessoal faz ali as perguntas, eu vou dar um alô aqui para os últimos que entraram. O Odaí disse, Francisco, boa noite, estamos juntos. É isso mesmo, a Maria Helena falou que é isso mesmo, os vereadores só vão nos povoados na época de eleição, é uma realidade dos interiores. Eu não diria todos os vereadores, nem todos os povoados, tem aqueles que estão mais presentes. Mas no nosso caso, infelizmente, nós não temos essa realidade. O Francisco Gasto em breve vai estar em Tutóia, em breve estaremos de volta, isso. Na verdade, falando aqui de volta, eu tenho conversado com muitos filhos que moram fora do Brasil, fora de Tutóia, e têm esse interesse. A Silva Floripa está dizendo, eu vou voltar. Olha só, a ideia dessa live é falar porque eu estou voltando, o amor que eu tenho, que eu posso ajudar. E essa forma que nós estamos propagando tudo que está acontecendo ali no povoado, é uma forma de dizer, nós estamos preparando os nossos povoados, a nossa Tutóia, para receber de volta os filhos. Se a gente receber metade dos filhos de volta que saíram, cara, se Tutóia ela tem 70 mil habitantes, ela vai para quase 100 mil habitantes. E se nós prepararmos uma boa cidade para os nossos filhos não saírem de lá, depois que completar os seus 16 anos, nós vamos aumentar mais ainda. Só que a quantidade com qualidade. Basta a gente preparar a cidade, preparar com possibilidade de renda, fomentar o empreendedorismo, e ali nós temos o turismo, que a gente precisa implementar, tem coisas lindíssimas. A produção agrícola que Tutóia não funciona em relação, mas ela tem vários campos, tem terras férteis, que dá para a gente fomentar a agricultura, dá para a gente trabalhar a questão da pesca, dá para a gente... Tem lá o projeto da energia eólica que está crescendo, tem várias possibilidades, os grandes supermercados estão indo já para lá. Então, a ideia é que a gestão pública, junto com os filhos, que aí não é só da gestão pública, é junto com os filhos, prepare a cidade para que as pessoas que saíram e têm o desejo de voltar, voltem, mas principalmente para que os nossos filhos, que ao completarem 16, 18 anos, não precisem sair. Porque eu queria viver com a minha família, eram os meus amigos, eu fui obrigado, eu fui arrancado do meu lar para poder ter oportunidade. Imagina se a gente proporciona isso lá nas pessoas. Você vai ter famílias mais equilibradas, porque quando você está junto ali, o amor dos pais para os filhos, você cresce uma pessoa mais segura de si. Eu fui muito insegura, apesar de eu ter saído com os meus pais, com minha mãe, que meu pai tinha adoecido e foi antes, mas eu passei um período muito inseguro para eu me adaptar da saída brusca do interior para a capital. Era um universo totalmente novo para mim, era bicho me comendo, assim, a sociedade não tem, vamos dizer assim, não tem dó de você, não tem sensibilidade. Se você está pensando de sair do interior para ganhar dinheiro fora, não é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar muito preconceito por você ser nordestino, principalmente, por você ser do interior, por você falar muito errado, pelo teu conhecimento ser pouco, vai sobrar para a gente os auxiliares, os ajudantes. Olha, eu fui ajudante de pedreiro, eu fui ajudante de serralheiro, eu fui vendedor de suquinho na Praça Deodoro, eu fui vendedor de cachorro-quente. Nossa, eu trilhei um caminho assim que eu não desejo para muita gente, para até eu chegar ao ponto de aprender a minha profissão, ir para São Paulo e montar a minha estrutura. Eu trilhei esse caminho todo. Então, não é fácil você sair da sua cidade e ir em busca de algo e retornar depois. Por isso eu estou retornando com muito gás, com muita paixão, com muito amor nos olhos, no coração, porque eu quero proporcionar isso para as pessoas. Eu tenho sobrinhos, eu tenho amigos, eu tenho filhos dos meus primos, e eu sei que eles amam aquele lugar. Então, o que eu puder fazer para que a gente mantenha os nossos pés ali, a gente vai fazer juntos. E é o que você falou, a comunidade participando é a maior motivação que a gente tem. E isso vai fazer com que outros filhos voltem. A gente está conversando com várias pessoas que estão dizendo, olha, vamos apoiar esse momento que está acontecendo na Estiva, na Baixa da Madeira, na Ponta de Faca, já está se espalhando ali para o Porto de Areia, para o Jardim, para o Bom Gosto, Barro Duro. A gente já está chegando na Seriema, no Comum e própria Tutóia. As pessoas estão se identificando com esse movimento que começou ali na Estiva e estão se preparando para voltar. Mesmo que elas não voltem para morar, mas elas voltam para apoiar. E aqui, aproveitando o último minuto, tem mais perguntas aí para a gente respondendo? Você que
está fora do povoado de Tutóia, fora do município de Tutóia como um todo, mas ama essa cidade, você pode participar com a gente. É só entrar no nosso movimento. Quando você compartilha uma live, quando você compartilha uma publicação, quando você comenta, você está ajudando a gente. E quando nós gravamos o movimento da Vai cortar comunidade... aqui, 20 minutos, 20 segundos. Oi? Aqui vai cortar, vai cair. Então, galera, deixo um forte abraço para vocês e convido a gente a estar junto nessa